Eu, como toda criança ou adolescente dos anos 2000 com acesso à internet, já tinha ouvido falar várias vezes sobre Death Note. O anime foi febre nesse período e já faz algum tempo que eu recebo indicações dele de alguns amigos. Bem, eu não sou um consumidor assíduo de desenhos japoneses nem de longe. Os que eu já completei eu conto com os dedos de uma só mão. Mas, dadas as atuais circunstâncias, a quarentena e o tempo exageradamente livre que eu tenho tido, eu acabei trombando com o anime de novo e decidi assistir ele de uma vez. Também porque eu queria ver a adaptação da Netflix com o repertório da obra original, mas não é sobre esse filme que eu vou falar aqui. Eu quero falar sobre minhas impressões da obra e os meus devaneios durante minha experiência com o anime. Pra quem não conhece, Death Note trata de um jovem estudante japonês, Light Yagami, de rendimento escolar exemplar, que encontra um caderno cujo nome está estampado na capa. Death Note, Caderno da Morte. Ele abre o caderno e se depara com um manual de instruções, com algumas regras que deveriam ser seguidas ao seu uso. A primeira é a que mais chama a atenção. O humano cujo nome for escrito nesse caderno morrerá. Light no início, obviamente, não acredita muito, mas carregado pela curiosidade, decide testar. Para isso, ele escreve o nome de uma pessoa que ele naturalmente julga como menos merecedora da vida, um criminoso. Ele liga a televisão, abre o noticiário e escreve o nome do primeiro bandido que surge. 40 segundos depois, é anunciada a sua morte. No início, ele se assusta, fica atordoado como qualquer pessoa comum. Mas, com o tempo, ele vai pegando gosto pela coisa, escreve cada vez mais e mais nomes. Ele enche várias páginas de nomes de criminosos com facilidade, até que cresce em si um complexo de Deus, e assim ele decide punir todas as pessoas que ele julgasse não merecedoras da vida. Decide separar as frutas maduras das podres, porque, de acordo com ele mesmo, se ninguém tivesse coragem de fazer o que fosse necessário para consertar o mundo, só ele poderia fazer. Ele se intitula como o Deus do Novo Mundo e passa a punir criminosos com caderno por conta própria. Conforme ele começa a usar o caderno com cada vez mais frequência, surge para ele Ryuki, um Shinigami, deus da morte, o antigo proprietário do caderno. Esse ser agora passa a segui-lo por onde ele for, às vezes funcionando como um conselheiro, porém sem interferir nas ações do Light. Evidentemente, depois de um período de mortes consecutivas, as autoridades mundiais começam a se preocupar com a situação e decidem fazer um esforço coletivo para impedir seja lá quem fosse o responsável por todas essas mortes em massa. É contratado então um investigador independente intitulado Jerry, de identidade desconhecida, famoso por conseguir resolver todos os crimes que investiga. É a partir desse momento que o anime expõe esse maior trunfo e torna-se uma narrativa investigativa, com a diferença que você acompanha ambos os lados do conflito. E não é difícil afirmar que essa é a melhor parte da obra. Existe um esforço ativo de construir uma dicotomia entre os dois personagens, que não demoram para se encontrarem. O Light é o padrão ideal estipulado pela cultura japonesa. Aluno exemplar, de conduta centrada, formal, principalmente em ambiente escolar, sempre com a postura ereta. E para deixar isso bem definido, todas as vezes que o Light escreve no caderno, é passada uma cena cinemática ao som de um instrumental de música clássica. E é possível perceber, pela forma que ele movimenta suas mãos ao som da música e como a câmera se posiciona nesses momentos, que ele aparenta gesticular como se estivesse regendo uma orquestra. E isso faz muito sentido quando se entende os símbolos que o personagem do Light representa, do culto e do erudito. Enquanto Ellie é o exato oposto. Age de forma quase selvagem. Sua postura sempre está corcunda, a forma como ele anda, senta, gesticula, tudo vindo dele transmite um primitivismo, de conduta, digamos, crua. E mesmo com toda essa oposição entre suas personalidades, eles não deixam de passar uma semelhança imediata. Desde as suas aparências até suas habilidades dedutivas. São como dois lados da mesma moeda, afinal. Kira é infantil e odeia perder. Mas como? O que quer dizer? Bom, eu também sou infantil e odeio perder. É assim que eu sei. E sobre isso, bem, o anime basicamente gira em torno desse embate entre duas grandes mentes. Light, o Kira, nome popular dado por seus seguidores e coniventes de sua ideologia, e Ellie. Visto isso, metade da trama trata de um grande movimento dedutivo, e isso muitas vezes soa incoerente. Em certos momentos você se pega se perguntando de onde os personagens tiram conclusões tão precisas de situações tão subjetivas. Mas essa questão, em geral, não se torna uma grande problemática. Dentro do universo do anime, que já pressupõe esses cenários absurdos, esse elemento parece bem inserido. Death Note, diferente da maioria dos shonens, escolhe uma abordagem mais sombria e soturna do que a abordagem bem-humorada que normalmente é atribuída ao gênero. A obra, é claro, não deixa de abraçar algumas de suas convenções, como os vários momentos de alívio cômico. A gente tem a fixação do Ryuki por maçãs, o tal do fruto proibido. Temos a personagem da Misa, que protagoniza a maioria das cenas de humor, mas em geral, eu sinto que em algumas situações o anime parece se levar a sério demais. Por exemplo, sabe aquela cena de um dos primeiros encontros entre o Light e o Ellie, que eles competem em uma rápida partida de tênis? Então, ela não é por acaso.
Essa cena é o principal momento em que se estabelece a dicotomização, o conflito e as motivações das duas personagens, e ela também funciona muito bem como metáfora para o que será esse embate no decorrer de todo o anime. É uma cena inegavelmente muito boa. Mas, por favor, não vamos ignorar o quanto soa brega e ridículo dois caras disputando uma partida de tênis com closes em câmera lenta, efeitos visuais que forçam uma impressão de batalha enquanto eles proferem discursos em suas próprias cabeças. Realmente, a cena não ajuda, mas a coisa só piora com o fato de que o anime quer muito que você leve aquilo a sério. A adaptação da Netflix, pelo menos, é consciente dos seus absurdos e abraça o próprio ridículo. O melhor momento da obra pra mim, de longe, é o primeiro ato. É onde o anime brilha. Todo o embate ideológico construído entre o Light e o L é muito instigante. Te puxa e te prende o tempo inteiro, é sensacional. A partir do segundo ato, a narrativa se volta pra outro lugar. Rola um pulo temporal, alguns focos se fecham e outros se abrem. O que eu acho ótimo, mas infelizmente ele perde muito sua força ali. E eu sinto que a partir dali rola algumas pequenas oscilações de qualidade. Mas, francamente, eu gostei muito do anime. Eu confesso que talvez eu tenha subestimado antes de assistir. E eu, no fim das contas, acabei quebrando minha cara, porque eu fiquei completamente vidrado na narrativa. Ela sabe muito bem como mexer com as suas emoções, sabe a hora de expor as cartas na mesa e sabe a hora de deixar as coisas implícitas. E uma coisa que a obra não tenta esconder, em momento nenhum, é que Light Yagami é um completo psicopata, insano, louco e lunático. E isso é algo a se pontuar. A narrativa não valida as ações do Light. Em momento algum. Na verdade, ela em geral é bastante autoconsciente, até mesmo autocrítica sobre o real caráter e motivação que leva às ações do personagem. Porque a ideologia que ele segue, defende e usa para justificar seus atos não é desconhecida. Ela é bem difundida e tem nome: eugenia. Estamos entrando em terreno hostil agora, então vamos por partes. O conceito de eugenia foi criado por Francis Galton, que não coincidentemente era primo de Charles Darwin. Galton acreditava que a teoria da seleção natural de Darwin também se aplicava a humanos, e assim, usou essa ideia para tentar provar que a capacidade intelectual era hereditária e que, portanto, tendências à miséria, criminalidade e vícios também eram. Não preciso nem falar onde isso ia chegar, né? Essa teoria foi uma ferramenta muito utilizada para a exclusão e extermínio de minorias como negros, indígenas, imigrantes amarelos e deficientes. Apesar de o conceito ter sido criado durante a Inglaterra vitoriana, ele foi colocado em prática com veemência apenas nos Estados Unidos do início do século XX. Nesse período, milhares de americanos considerados inaptos evolutivamente foram esterilizados e castrados em massa para evitar sua reprodução. Também havia um esforço estatal em incentivar que os considerados aptos reproduzissem apenas entre si. A teoria eugenista ainda se espalharia para outras dezenas de nações, desde o Brasil no período entre guerras, com a ascensão de movimentos eugenistas, inclusive tornando-se constitucional em 1934, com o intuito de embranquecer a população, até em seu ápice, servindo de base para regimes nazifascistas, resultando no genocídio judeu nos campos de concentração alemães. Visto isso, não é difícil dizer que a eugenia caminha de mãos dadas com o racismo e com o fascismo. Até hoje. Porque, sim, apesar de velada, a eugenia ainda está entranhada nas nossas estruturas sociais, no discurso de bandido bom, bandido morto, na necropolítica, na lógica sacrificial de extermínio incrustada nas ações policiais contra a população negra, na ascensão de governos protofascistas em várias nações, e assim. Não é como se movimentos eugenistas e supremacistas brancos tivessem sumido. A gente sabe que não. E da mesma forma que a eugenia ainda está presente na nossa sociedade, ela também é representada em Death Note. A obra está envolta na cultura japonesa, e isso é de suma importância para construir o cenário da narrativa. O anime é retratado em cima da lógica educacional rígida do Japão do século XXI, que cobra dos seus jovens um rendimento exageradamente exemplar, e que nem sempre é mentalmente saudável para eles. O Light é uma representação dessa angústia do jovem japonês, que fatalmente culmina em uma lógica meritocrática da vida com tendências, aí sim, eugenistas. E a obra faz questão de sempre evitar a romantização de suas ações. Apesar de, sim, ela ainda utilizar algumas ferramentas para que o público simpatize com o personagem, afinal, a história gira em torno dele, o anime não poupa esforços para sempre representar o Light como um psicopata, como uma pessoa que está claramente fora de si. E, conforme o Light age, o mundo à sua volta reage a isso também. De início, principalmente pelo grande mistério que envolvia a forma que as pessoas morriam, e o responsável por isso, a opinião pública era difusa e confusa, mas já começavam a aparecer na internet fóruns de apoio aos assassinatos em massa de Kira, o intitulando inclusive como Deus. Depois de vários anos com Kira agindo e saindo impune, os grupos de apoiadores aumentam cada vez mais. Nações passam a ceder as investigações, emissoras de TV se candidatam a porta-vozes de Kira, a opinião pública, em seu apoio, passa a ficar contra as forças policiais, a situação toma proporções
caóticas. Isso me faz indagar o que um discurso de ódio precisa para fisgar a opinião pública, porque, apesar do retrato do anime soar de certa forma fantasioso, ele ainda parece muito verossímil, e não tem como olhar para isso e não projetar o nosso cenário atual. O discurso de Light é tão asqueroso, se auto-intitulando como a justiça, radicalizando a vida entre os bons e os ruins, os aptos e os inaptos, acreditando ter o direito de sentenciar alguém à morte apenas partindo do seu julgo individual, tudo disfarçado de justiça social, de um levante dos que ele categoriza como as pessoas de bem. Mas, por algum motivo, ver as massas se apegando a essa ideologia que o Kira representa não parece uma escolha narrativa distoante. Pelo contrário, é muito bem encaixada com o que o cenário transmite, porque, no fim das contas, é isso mesmo. Ideologias como o nazifascismo parecem atraentes à primeira vista exatamente porque trabalham com o emocional, utilizam situações de vulnerabilidade para propor soluções fáceis a situações complexas. E, bem, a gente sabe que não é tão simples assim. E a gente sabe também o que acontece quando essas pessoas ascendem ao poder. As minorias têm que se curvar, as minorias se adaptam ou simplesmente desaparecem. A ideologia de Kira não é sobre esperança e prosperidade, como Light ama dizer, e sim sobre medo e terror. E mesmo que ele haja com grande engenhosidade e pareça sempre saber o que está fazendo, no fim das contas... Você é só um assassino, Light Yagami. E esse caderno é a pior arma de assassinato em massa na história da humanidade. Você se entregou ao poder do Shinigami e do caderno. E se confundiu com um deus. Mas no fim, você não é nada além de um serial killer louco. E me deixa aliviado ver como a obra trabalha com responsabilidade em cima de uma temática tão delicada como essa. Mas não acho que ela seja 100% responsável com todas as pautas que ela levanta. Eu fico muito incomodado, por exemplo, na forma como a obra retrata as suas personagens femininas. Não que elas sejam muitas, mas as duas principais personagens mulheres são a Misa e a Kiyomi Takada. Ambas, em algum momento, auxiliam Light em sua empreitada como Kira, e são todas humilhadas por ele. Ele sabe que elas têm algo a oferecer para ele, então ele usa isso ao seu favor, as manipulam para que façam o que ele deseja, até que finalmente ele as descarte quando elas não parecerem mais úteis. Elas, na grande maioria do tempo, interagem apenas com Light. Há apenas uma cena em que elas se encontram e discutem, e em nenhum momento elas se opõem ao péssimo tratamento do Light com elas. Inclusive, elas vão de acordo na maioria das vezes. A Misa, por exemplo, a que mais tem tempo de tela das duas, representa a máxima da submissão feminina. Ela declara devoção eterna ao Light 5 minutos depois de conhecê-lo, diz que morreria por ele sem pensar 2 vezes e que ele é o grande amor da sua vida, sem muito esforço. A narrativa tenta justificar essa posição, dizendo que o Kira teria executado o assassino dos pais dela, porém essa é uma motivação muito distoante da obsessão doentia que ela tem por Light, ou não seria o suficiente para legitimar seu comportamento compulsivo. A questão é que Light é completamente abusivo com as mulheres com que ele se relaciona, e enquanto elas são integralmente devotas a ele, ele não hesitaria em descartá-las ou executá-las caso fosse necessário para cumprir suas motivações individuais, que ele cisma categorizar como coletivas. Ele nem ao menos as enxerga como humanidade, apenas como ferramentas e objetos. E pensando nisso, é irônico observar aqui, do momento em que ele se encontra cercado, desamparado e vulnerável, é pelo nome dessas mulheres, que ele tanto diminuiu e subestimou, que ele clama. Desde que Ryuki abordou Light pela primeira vez, ele o alerta que o uso do caderno culminaria em dor e sofrimento a quem o escreve, que o usuário do caderno não poderia ir nem ao céu, nem ao inferno, e que quando chegasse o momento de sua morte, o próprio Ryuki o executaria com seu próprio Death Note. E quando sua promessa é cumprida, e Light encontra em seu sofrimento sua tão almejada catarse, ele entende. Entende que quando se busca o caminho da morte, não existe nenhum resultado além da morte. Em momentos tempestuosos como os que a gente tem vivido, às vezes é necessário pontuar algumas obviedades. E é isso que eu quis fazer com esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal para não perder mais e compartilha para que o vídeo possa chegar a outros lugares. É isso, muito obrigado, tamo junto e até mais.